Estas duas questões são muito interessantes sobre os sintomas da hanseníase. Resolvendo questões, uma forma de aprender a hanseníase. Questão 29. Qual sintoma abaixo pode ser um dos primeiros sinais neurológicos da hanseníase, mesmo sem manchas visíveis, mesmo sem dor? Alternativa A. Prurido generalizado. É comum prurido, coceira na hanseníase? Alternativa B. Dor articular difusa. A dor articular costuma ser um primeiro sintoma neurológico? Alternativa C. Dormência nas extremidades. Será que a dormência é um dos primeiros sintomas neurológicos? Dentre as alternativas? Alternativa D. Hiperemia palmar, vermelhão na palma das mãos. Qual dessas alternativas indica um dos primeiros sinais da hanseníase nos nervos? Vamos então lembrar um pouquinho sobre os sintomas neurológicos. A gente tem aqui uma representação. Esta figura, ela está no meu e-book, fui eu que criei ela com um ilustrador para alinhar um pouquinho o conhecimento, para demonstrar para você quais são os principais sintomas neurológicos da hanseníase. Essas formiguinhas andando na pele, então o paciente pode ter uma sensação de formigamento. Ele olha assim na pele, procurando bichinho andando na pele e não encontra nada. Este é o formigamento, sensação de formiguinhas andando na pele. Aqui no dedo indicador, uma queimação, parece que está pegando fogo a pele, queimação tipo brasa. Alfinetes, parece que tem agulhas entrando na pele, um prego furando a pele do paciente. O gelo doloroso, aquele desconforto quando está pegando alguma coisa gelada. Aquele gelo que começa a doer. Você segura o gelo muito tempo na mão, você sente aquela dor gelada. Isso é comum na hanseníase. E essa sensação de choque elétrico. O paciente pode ter uma dor no nervo, tipo choque elétrico. Aqui eu coloquei uma mão, mais para mostrar todos os sintomas juntos, né? Mas o paciente não precisa ter isso só na mão, ele pode ter em qualquer parte do corpo. Ele pode ter um único sintoma ou ele pode ter todos esses sintomas. É importante valorizar a queixa do paciente, então tem que deixar o paciente conversar, o paciente contar a história. Interromper a história do paciente, não escutar o paciente direito, vai deixar de valorizar queixas importantes. Outra coisa muito importante que eu sempre falo, é importante entender as palavras do paciente, o jeito que o paciente vai falar. O paciente não vai chegar falando, doutor, eu estou com uma queimação tipo brasa aqui na minha pele. Eu estou sentindo agulhadas, eu estou sentindo uma parestesia. O paciente vai falar, doutor, eu estou com um comichão, doutor, eu estou com uma coisa estranha aqui, a minha pele está amortecida. Tem muito jeito que o paciente vai te informar desses sintomas. Então procure entender as palavras do paciente e valorizar essas queixas. Um detalhe importante: estes sintomas neurológicos costumam se agravar nos dias mais frios, no horário mais frio do dia, que é a noite, então geralmente tem uma piora noturna. Esses sintomas aqui, os mesmos sintomas nos pés, né? Só para mostrar aqui a ilustração, aquela sensação de formiguinhas andando no dedo, agulhada, alfinetada, um choque elétrico que pode ser no pé todo, pode ser só num dedo do pé, pode ser em alguns dedos, pode ser nos dois pés. Queimação parece estar pegando fogo, parece estar em brasa, parece estar andando sobre brasa mesmo. E aquela dor do gelo. Lembrar que a neuropatia periférica deve ser investigada de forma bem criteriosa. Paciente com esses sintomas, eu costumo falar que a gente tem que abrir um leque de possibilidades e investigar as causas. Estes sintomas neurológicos, eles podem acontecer em doenças metabólicas como diabetes, doenças da tireoide, mixedema, podem ocorrer em estados de deficiências nutricionais, deficiências de vitaminas, principalmente a B12, mas outras vitaminas também, quando há deficiência, pode provocar esses sintomas, intoxicações, pode acontecer também em decorrência de lesões ortopédicas, traumatismos, fraturas, entorse e várias outras doenças ortopédicas, problema de coluna, podem gerar sintomas de neuropatia. Estes sintomas podem acontecer por causa de tumor no nervo, pode acontecer por causa de uma doença hereditária, uma doença genética, mas também pode acontecer por causa de doenças infecciosas, por exemplo, hepatites, o próprio HIV, doença causada pela bactéria que é transmitida pela picada do carrapato, mas também pode ser por causa da bactéria da hanseníase. Então aqui eu só quis aproveitar esse slide para lembrar que
A neuropatia periférica, a gente tem que abrir um leque e investigar as possibilidades e sempre lembrar de colocar a hanseníase nesse balaio de hipóteses diagnósticas. E lembre, a hanseníase é uma das principais doenças que causa esses sintomas. Então, se o paciente tem qualquer um desses sintomas, eu preciso investigar a hanseníase. Não posso esquecer que a hanseníase é uma doença que causa problema nos nervos. Câimbras podem acontecer por causa da hanseníase, geralmente nas pernas, mas pode acontecer nos braços também. Aquela sensação de agulhada, alfinetada, parece que o paciente está pisando num prego, pisando no alfinete. Estes são sintomas neurológicos comuns por causa da hanseníase. Então, a resposta para a pergunta qual sintoma abaixo pode ser um dos primeiros sinais neurológicos da hanseníase, mesmo sem manchas visíveis e sem dor. Correta é a alternativa C, dormência nas extremidades, aquela perda de sensibilidade. Poderia ser aqui formigamento, dormência, cãibra, agulhada, alfinetada. Vários daqueles sintomas que eu falei caberiam nessa resposta aqui. Prurido generalizado não é sinal precoce de hanseníase. O paciente ele pode ter uma pinicação, mas não é coceira. É aquela pinicação como se fosse agulhinhas furando a pele. Dor articular difusa. A hanseníase é uma das principais causas de artropatia, mas isso geralmente acontece em quadros mais avançados da hanseníase. Hiperemia palmar não tem nada a ver com hanseníase, não acontece. Questão 30. A hanseníase neural pura, hanseníase neural primária, ela como que ela se manifesta? Alternativa A, manchas com coceira. Alternativa B, dor muscular generalizada. Alternativa C, alterações de sensibilidade sem lesões cutâneas visíveis, sem lesões na pele visíveis. Ou alternativa D, febre com calafrios intensos. Essa questão está bem fácil, mas vamos ver aqui um pouquinho sobre a hanseníase neural. A gente tem um projeto diretrizes do Ministério da Saúde, perdão, do Conselho Federal de Medicina, da AMB, falando, abordando a hanseníase. Já é um pouquinho antigo esse documento, é de 2011, mas ele traz conceitos importantes. E lembrar que a hanseníase é uma doença primariamente neurológica. Aqui é um outro trabalho, é um artigo, é um caso que foi apresentado num congresso, é um pôster da FUAM, que é o centro de referência lá de Manaus, e é muito legal, porque ele mostra aqui nesse trabalho que tem sido observado um aumento considerável de casos de hanseníase neural pura. Por que que está aumentando os casos de hanseníase neural? Porque a gente tem uma maior capacidade de diagnóstico. A gente tem falha no diagnóstico? Tem. Mas atualmente a gente tem conhecimento que a hanseníase ela é neural, é primariamente neural. Então, muitas das vezes, se fizer uma investigação detalhada, criteriosa, vai se descobrir muito mais casos de hanseníase. Se investigar paciente com neuropatia com teste rápido para hanseníase, com ultrassom, com eletroneuro, vai descobrir muitos casos de hanseníase neural. Então é só para mostrar que é um tema quente, é um tema importante. Eu achei interessante trazer esse artigo também, que é um artigo publicado como comunicação breve, falando, mostrando um caso de hanseníase neural, hanseníase primariamente neurológica, né? A neural pura, mimetizando uma doença reumatológica. E isso é muito comum na prática clínica. Muitos pacientes que são acompanhados por reumatologistas têm, na verdade, hanseníase. Paciente com artrite reumatoide, paciente com fibromialgia, paciente com doenças com, isso é reumatismo e nunca melhoram. Muitos desses pacientes têm, na verdade, hanseníase, não foram avaliados de forma adequada e estão com diagnósticos e tratamentos equivocados. Eu não estou aqui falando que não existe fibromialgia. Eu não estou aqui falando que não existe reumatismo, que não existe artrite reumatoide. O que eu estou chamando a atenção é para a possibilidade de pacientes com estes diagnósticos e que não estão melhorando com o tratamento adequado destas doenças, possam, na verdade, ter a hanseníase. E eu vejo isso na minha prática. Eu tenho inúmeros pacientes com fibromialgia, que tinham um diagnóstico de fibromialgia, que eu fiz o diagnóstico de hanseníase, eu tratei a hanseníase e aquela fibromialgia desapareceu. Na verdade, ele nunca teve fibromialgia, ele teve sempre hanseníase e estava com o diagnóstico errado. Eu tenho uma paciente, eu tenho uma não, tenho várias pacientes com
diagnóstico prévio de artrite reumatoide. A paciente ficava 10 anos usando remédio para artrite reumatoide. A paciente, ela de tanto corticoide, ela teve uma fratura espontânea de uma vértebra da coluna. Essa paciente foi diagnosticada por mim com hanseníase, com baciloscopia de 4 cruzes. Encaminhei ela para a reumatologia suspendeu todo o tratamento da artrite reumatoide. A paciente foi tratada para hanseníase e melhorou. Ela ficou 10 anos com o diagnóstico errado, 10 anos fazendo tratamentos que não levaram à melhora da paciente e ainda causaram efeitos colaterais graves, como fratura de coluna. Veja só a importância de investigar. Então, aqui eu trago como conceito lembrar de incluir a hanseníase na hipótese diagnóstica de pacientes com neuropatia, pacientes com artropatia. Aqui eu não falo que todo mundo tem hanseníase, mas eu chamo a atenção da importância de investigar criteriosamente a doença. Então a resposta correta, hanseníase neural pura, pode se manifestar com, alternativa C, alterações de sensibilidade sem manchas visíveis. Hanseníase neural pura é hanseníase sem mancha. Como considerações finais, eu trago aqui o conceito de que as consequências mais graves da hanseníase elas acontecem por causa de comprometimento neurológico, a cegueira, a mão caída, o pé caído, a atrofia muscular, as amputações, tudo isso é por causa de perda de sensibilidade, fraqueza muscular que vieram em decorrência do dano neural. É uma doença primariamente neurológica e secundariamente dermatológica, ou seja, os sintomas de neuropatia precedem por muitos anos os sinais na pele. A depender da imunidade do paciente, pode demorar 10, 20 anos ou mais tempo para as manchas na pele surgirem. E sempre lembre de incluir a hanseníase nas hipóteses frente à neuropatia periférica. Tem qualquer um desses sintomas? Não deixe de investigar a hanseníase. Finalizo mais essas duas questões agradecendo, convidando você para se inscrever nos meus canais aqui nas redes sociais e ajude a multiplicar o conhecimento. Ajude a divulgar informação de grande valor em saúde pública. Até as próximas questões.